Aleluia. Amém, amada igreja. Convido aos amados irmãos a abrirem a Bíblia comigo em Lucas capítulo 6. Os irmãos podem tomar assento. Lucas capítulo 6, versículo 46. Aleluia. Lucas capítulo 6, versículo 46. Santo é o nome do Senhor. Quero compartilhar com os irmãos esta palavra, porque nesta semana Deus falou muito comigo, Deus falou muito com a minha família, Deus se manifestou de uma maneira maravilhosa, nos revelando a sua vontade, a sua palavra. Eu quero compartilhar isso com os irmãos nessa noite, essas coisas que o Espírito Santo tem falado ao meu coração. Lucas capítulo 6, versículo 46. Nós vamos ler até o versículo 49. Os irmãos encontraram? Diz a palavra do Senhor assim: Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Eu lhes mostrarei com quem se compara aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. É como um homem que, ao construir uma casa, cavou fundo e colocou os alicerces na rocha. Quando veio a inundação, a torrente deu contra aquela casa, mas não a conseguiu abalar, porque estava bem construída. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, é como um homem que construiu uma casa sobre o chão sem alicerces. No momento em que a torrente deu contra aquela casa, ela caiu e a sua destruição foi completa. Aleluia. Eu estava estudando, irmãos, aqui na minha Bíblia Thompson, e eu achei aqui uma cadeia temática muito interessante, que fala sobre a vida mais profunda. Então, o título da nossa mensagem de hoje é A Vida Mais Profunda. E eu quero ler essa cadeia temática aqui, compartilhar com os irmãos algumas coisas que eu achei muito interessante aqui. Salmo capítulo 1, versículo 2 diz assim: Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Estamos falando sobre uma vida mais profunda. Os irmãos lembram dessa passagem bíblica? Salmo 1: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Antes, sobretudo, tem o seu prazer na lei do Senhor. Aleluia. Daniel capítulo 2, versículo 22 diz assim: Ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas, e com ele mora a luz. O nosso Deus conhece todas as coisas, por isso que vale a pena, irmãos, nós buscarmos ao Senhor. Ele revela o profundo e o escondido, conhece o que é trevas, e com ele mora a luz. Diz a palavra do Senhor que quando nós o buscamos, o Senhor nos revela, nos anuncia coisas grandes e ocultas que não sabemos. Lucas capítulo 6, versículo 48, é este texto que nós acabamos de ler, e diz assim: É semelhante ao homem que edificou uma casa, e cavou, e abriu bem fundo, e lançou os alicerces sobre a rocha. Vindo a enchente, bateu com ímpeto a corrente naquela casa, e não a pôde abalar, porque estava fundada sobre a rocha. Essa palavra é tremenda. Lucas 6, versículo 48. É semelhante ao homem que edificou uma casa, e cavou, e abriu bem fundo, e lançou os alicerces sobre a rocha. Lucas capítulo 10, versículo 39 diz assim: Tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Os irmãos lembram dessa passagem, né? Uma vida mais profunda, irmãos. Haviam duas irmãs, amigas de Jesus, irmãs de Lázaro, pessoas queridas. Jesus, quando passava por ali, ficava na casa deles, hospedado. E Maria se pôs aos pés de Jesus para ouvir o seu ensino, para ouvir a sua palavra.
Marta estava ansiosa com tantos afazeres, com tantas coisas. Irmãos, muitas vezes nós estamos tão ansiosos com as coisas desta vida, que não buscamos o que é mais importante. Muitas vezes a nossa ansiedade, eu preciso fazer aquilo ali antes, eu preciso resolver aquilo outro, eu preciso limpar aqui, eu preciso arrumar aquilo, eu preciso falar com aquela pessoa, e muitas vezes deixamos em segundo plano o nosso devocional, o nosso TSD, o tempo a sós com Deus, a leitura da palavra, o ouvir da parte do Senhor, as nossas orações. Mas diz a palavra do Senhor, Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. E continua aqui, irmãos, estes textos da cadeia temática, dizendo assim, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 10, mas Deus nolas revelou pelo seu Espírito. O Espírito penetra todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Aquele que tem vida profunda de oração, de leitura e aplicação na palavra, irmãos, ele não conhece apenas o seu coração, as suas motivações, o seu eu, mas ele também tem a revelação do coração de Deus, porque o Espírito Santo perscruta as profundezas do coração de Deus e nos revela. Efésios, capítulo 3, versículo 18, diz assim, possais perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. Se nós queremos uma vida profunda, nós precisamos buscar ao Senhor. Efésios capítulo 3, versículo 19, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Filipenses capítulo 4, versículo 8, quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisto pensai. Como estão os teus pensamentos, irmãos, nesses dias? Os nossos pensamentos são muito importantes, como nós temos ouvido, aprendido aqui na casa do Senhor. Diz aqui, tudo que é verdadeiro, irmãos. Tudo que é honesto isso que habita os seus pensamentos. Tudo que é justo isso em que você anda pensando, aonde você tem colocado os teus pensamentos. Tudo que é puro isso. Tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama. Diz a palavra que isso tem que habitar os nossos pensamentos, irmãos. Quantas vezes, irmãos, nós estamos pensando coisas ruins a respeito das outras pessoas, e não só os pensamentos, porque a boca fala do que está cheio o coração. Nós já estudamos aqui que o coração é a mente, são os nossos pensamentos, é as nossas emoções, a nossa vontade. Então, muitas vezes nós falamos mal das pessoas. E o texto continua falando assim, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Então nós precisamos cuidar muito, irmãos, com os nossos pensamentos, e alimentar os nossos pensamentos com aquilo que vem da parte do Senhor. Efésios capítulo 3, versículo 19 diz, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Deus é amor. Que o nosso falar seja cheio de amor, que os nossos pensamentos sejam voltados à comunhão com os pensamentos do nosso Senhor Jesus, para que tenhamos uma vida mais profunda. Mas dessa passagem, irmãos, a que mais eu fui tocado é Lucas capítulo 6, versículo 46, que diz, por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu lhes digo? Eu lhes mostrarei com quem se compara aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. É como um homem que, ao construir uma casa, cavou fundo e colocou os alicerces na rocha. Quando veio a enchente, a torrente deu contra aquela casa, mas não a conseguiu abalar, porque estava bem construída.
Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica é como um homem que construiu uma casa sobre o chão, sem alicerces. No momento em que a torrente deu contra aquela casa, ela caiu e a sua destruição foi completa, diz aqui o texto sagrado. Por isso, irmãos, todos nós, quando vamos construir alguma coisa, se nós queremos construir algo para durar, nós precisamos investir muitos esforços na base, no fundamento. Quando as pessoas vão fazer uma estrutura, uma base para um grande edifício, eles precisam contar com materiais de boa qualidade. E esses materiais, para serem de boa qualidade, eles precisam passar por testes químicos e físicos, de calor, de umidade, de todo o tipo de intempéries laboratoriais e etc., para que desses testes possam extrair corpos de prova. E esses corpos de prova, eles serão o referencial, o resultado, o eixo que determina o sucesso ou a ruína daquele projeto. Por isso eles têm que ser de qualidade. Para que você possa fazer uma edificação, uma construção, você tem que caprichar na base, no alicerce. Jesus, irmãos, nesse trecho que ele cita, ele faz uma analogia da escolha que uma pessoa faz ao ouvir a sua palavra e colocá-la em prática, e ele a compara com o homem que construiu a casa sobre a rocha. Vindo a adversidade, seja ela qual for, seja uma crise financeira, seja uma pandemia, seja o que for, essa casa ficará firme, porque ela está construída sobre a rocha. Venha a adversidade que vier, a casa ficará firme, porque a base, irmãos, é Jesus. Jesus é esse corpo de prova, e Ele pode nos dar essa instrução baseada na sua humanidade e na sua humildade, porque nós temos um Deus que se fez gente, que habitou entre nós, que veio viver a vida como nós. A palavra do Senhor diz que nós temos um sumo sacerdote que tudo sofreu, que passou todas as coisas, que em tudo foi provado, por isso ele pode se compadecer de nós, porque ele entende, e dessa maneira, ele é o corpo de prova para as nossas vidas. Jesus é o alicerce e o fundamento para a nossa construção, irmãos. Ele foi posto à experiência. Como a sua vida está construída? Será que você está construindo a sua vida no padrão de referência da palavra de Deus, ou você tem usado itens falsos na construção desse edifício? O que tem alicerçado esse edifício? Permita que a sua vida seja construída no melhor fundamento de todos, que é Jesus. E eu pergunto para você, irmão, você já entregou verdadeiramente a sua vida, o controle da sua vida nas mãos do Senhor Jesus? Por isso ele diz: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos digo? Isso faz toda a diferença, porque o Senhor, Ele só é Senhor daqueles que lhe são servos, daqueles que lhe obedecem. Não adianta você vir na presença de Deus e orar: Senhor, meu Deus, me abençoe agora, se Ele não é o teu Senhor, nem o teu Deus, porque Ele é Deus e Senhor daqueles que ouvem a sua palavra e lhe obedecem, que entregam o controle das suas vidas nas suas mãos, que dão a Ele o controle, que dizem ao Senhor: Senhor, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, e não a minha. Aí sim, aí Ele é o teu Deus, o teu Deus que te ouve, o teu Deus que te socorre, porque se Ele for o Senhor, irmãos, se você der a Ele o controle da tua existência e da tua vida, obedecendo, Ele também será o Senhor das tuas circunstâncias. Ele poderá governar sobre o mundo ao teu redor, sobre as tuas circunstâncias. Jesus é esse corpo de prova sobre o qual nós podemos edificar a nossa vida. Ele em tudo foi provado. Em Mateus capítulo 4, versículo 11, diz a palavra do Senhor que ele foi tentado por Satanás. Está escrito que Satanás o tentou na área da fome, na área da vida e na área do poder. O diabo não mudou, e as tentações dos dias de hoje para todos nós são as mesmas. O inimigo nos tenta, e nos tenta muito, irmãos, em todas essas áreas. O medo: o que eu vou comer, vai faltar isso, vai faltar o mantimento, vai faltar o dinheiro, e esse susto, na área das necessidades, na área da vida, na área do poder, porque o inimigo é sujo,
E nessa semana, irmão, o Senhor falou muito comigo, através de algumas coincidências, que a gente sabe que não são coincidências. Um irmão aqui da igreja me pediu um conselho para comprar uma Bíblia. E eu dei para ele 2 sugestões de Bíblia, que ele poderia estar comprando essa Bíblia, porque ele queria dar ao seu sogro de presente uma Bíblia. E eu então dei as 2 referências para ele e gravei um áudio falando: meu irmão, esse é o melhor presente que você pode dar para alguém, porque nele nós temos um testamento real e verdadeiro, de uma riqueza que nós não podemos mensurar aqui nessa vida. A palavra do Senhor diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais desceu ao coração do homem aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam, que ouvem a sua palavra, que atentam para a sua palavra. A Bíblia diz: aqueles que me amam guardarão os meus mandamentos. O Pai o amará, viremos para Ele, nele faremos morada, nós nos manifestaremos a Ele. Então o Senhor tem um testamento precioso que nos enriquece, tanto nessa vida, irmãos, Deus nos abençoa, quanto na vindoura, algo tremendo, maravilhoso, que nós não podemos nem mensurar. E aí eu contei para ele sobre uma ilustração, que um homem colocou dentro da Bíblia um testamento, e ele estava passando toda a sua riqueza ali naquele testamento. Ele entregou a Bíblia de presente e disse assim: dentro desta Bíblia existe um presente para você, um testamento, e a sua vida vai mudar, você vai enriquecer, a sua vida vai ser diferente, você nunca mais vai ser o mesmo. Mas ele não levou em conta aquilo, jogou fora aquela Bíblia, disse: o que eu quero com Bíblia? Eu não preciso de Bíblia, eu preciso de outras coisas. E ali tinha um testamento. Mas literalmente, irmãos, essa é a realidade da palavra do Senhor. E eu terminei de mandar essa mensagem para o meu amigo, gravei essa mensagem para ele, chegou uma mensagem de um outro amigo de Florianópolis, trazendo uma ilustração semelhante a essa, falando que um governador foi à prisão, e dentro da Bíblia colocou a carta de remissão para aquele presidiário, que aquele presidiário seria solto, teria a pena perdoada. E ele também desprezou, não quis saber, desprezou, rejeitou, não quis ouvir aquilo, e colocou num canto lá, jogou fora, e ali estava o perdão para ele. Irmãos, Deus tem tudo para nós na sua palavra, e isso é maravilhoso. E outra coincidência, irmãos, que aconteceu nessa semana, nós fomos meditar na palavra de Deus, eu e a minha família, eu, a minha esposa e a minha filha, pensando sobre algo que aconteceu comigo durante a semana, e a gente tem esse costume de ficar olhando na Bíblia sobre a nossa vida e ver na palavra do Senhor sobre as coisas que vão nos acontecendo no dia a dia, para ver se nós fizemos da maneira correta, se nós erramos, se precisamos melhorar, se temos que nos arrepender. E sobre algo que aconteceu durante a semana, nós fomos procurar na palavra do Senhor. Então eu li um texto de Jesus e deixei a minha Bíblia aberta, e nós compartilhamos esse texto, eu, a Rovena e a Helena, compartilhamos esse texto em casa, e deixei a minha Bíblia aberta ali em cima do sofá, e fomos assistir a nossa série, que nós estamos assistindo uma série sobre Jesus. E aí nessa série, irmãos, Jesus, ele chega num momento e ele começa a falar com os fariseus, com os mestres da lei, com os sacerdotes, e ele vai falando com eles, e ele chega a um ponto em que ele diz a eles assim: vocês são cúmplices e vocês mataram Zorobabel entre o altar e o santuário. E eu escutei aquilo, e quando eu olhei a minha Bíblia aberta no texto que nós tínhamos meditado, tinha uma nota do lado, que eu fiz uma referência, daquele evangelho eu fiz uma referência sobre um texto que também está lá, e aliás, não é Zorobabel, irmãos, é Zacarias, que também vai para Zacarias. Zacarias foi o homem que profetizou sobre as 30 moedas, que Jesus seria vendido por 30 moedas. Esse é o preço maravilhoso pelo qual me avaliaram, 30 moedas de prata. Olha que tremendo, irmão. Zacarias viveu cerca de 500 anos antes de Jesus, e ele profetiza isso, que Jesus seria vendido por 30 moedas de prata. Isso se cumpriu. Zacarias é aquele que profetiza: ferirão o pastor e as ovelhas se dispersarão. Quando Jesus foi preso, todos os seus discípulos
fugiram, todos os seus discípulos o abandonaram. Pedro negou a Jesus. E eu olhei, meu Deus, olha que coincidência, está escrito aqui a referência de Zacarias. E de repente, irmãos, eu recebi uma mensagem do mesmo irmão de Florianópolis com uma pequena mensagem do pastor Bira, que falava também sobre Zacarias, e ele lia, o pastor Bira lia Zacarias capítulo 8, e eu vou ler para os irmãos aqui, e ele trazia uma mensagem muito abençoada para os nossos dias. Mas antes disso, eu quero ler essa passagem de Mateus capítulo 23, versículo 23 a 39, porque nós estamos falando sobre uma vida mais profunda, e muitas vezes, irmãos, nós somos hipócritas, temos uma vida superficial, só de aparência. E nesse texto de Mateus capítulo 23, do versículo 23 em diante, o Senhor Jesus fala a eles dizendo assim: ai de vós, mestres da lei e fariseus. O ai aqui é uma advertência, é que nem quando nós falamos para os nossos filhos, ai, 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 Deus também fala, ai, ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas, vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Eles eram tão zelosos, irmãos, nos aspectos exteriores, visíveis da sua conduta religiosa, que eles não davam só o dízimo, eles pegavam o dízimo das hortaliças lá, dos temperinhos que eles tinham nas hortas das suas casas, do hortelã, do cominho, pegavam o dízimo daquilo para serem totalmente fiéis, porque isso era visto pelos homens. Mas naquilo em que não era visto pelos homens, eles negligenciavam os pontos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Por isso, eu li aquela passagem junto com os irmãos, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é amável, tudo que é puro, se há algum louvor, se há alguma boa fama, nisto pensai, diz a palavra do Senhor. E Jesus continua falando assim, irmãos: vocês devem praticar estas coisas, pratiquem estas coisas, sejam fiéis nos mínimos detalhes, e não omitam aquelas, não omitam as outras coisas, sejam fiéis em tudo. Vocês são guias cegos, vocês com um mosquito e engolem um camelo, diz aqui a palavra do Senhor. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, vocês limpam o exterior do copo e do prato, mas por dentro eles estão cheios de ganância e cobiça. Fariseu cego, limpe primeiro o interior do copo e do prato, para que o exterior também fique limpo. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas, vocês são como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos de todo tipo de imundícia. Assim são vocês, por fora parecem justos ao povo, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e maldade. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, vocês edificam os túmulos dos profetas e adoram os monumentos dos justos e dizem: se tivéssemos vivido no tempo dos nossos antepassados, não teríamos tomado parte com eles no derramamento do sangue dos profetas. Porque no passado, irmãos, o povo de Deus fez isso, perseguiu os profetas e aqueles que foram enviados pelo Senhor. Ao invés deles darem ouvidos, eles perseguiam, matavam, não davam ouvidos àqueles que traziam a palavra de Deus. E esses homens da época de Jesus adornavam, exaltavam, traziam como exemplo a ser seguido estes homens, estes profetas, Zacarias, Isaías, Neemias, Jeremias, que foi lançado numa cisterna, estes homens de Deus que os nossos pais perseguiram. Se nós tivéssemos vivido nesse tempo, não teríamos feito como nossos pais, mas teríamos dado ouvidos a eles, porque traziam a palavra do Senhor. Nossos pais sofreram as consequências porque não deram ouvidos ao que esses homens falaram.
E eles estavam ali adornando, e o Senhor Jesus estava ali falando para eles, irmãos, e dizendo assim: quando vocês fazem isso, adornam o túmulo desses homens, assim vocês testemunham contra si mesmos que são descendentes dos que assassinaram os profetas. Acabem, pois, de encher a medida do pecado dos seus antepassados. Serpentes, raça de víboras, como vocês escaparão da condenação do inferno? O Senhor Jesus está perguntando. Por isso, eu lhes estou enviando profetas, sábios e mestres. A um vocês mataram e crucificaram, a outros açoitaram nas sinagogas de vocês e perseguiram de cidade em cidade. E assim sobre vocês recairá todo o sangue justo derramado na terra, desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem vocês assassinaram entre o santuário e o altar. Eu lhes asseguro que tudo isso sobrevirá a esta geração. Jerusalém, Jerusalém, você que mata os profetas e apedreja os que lhes são enviados, quantas vezes eu quis reunir os seus filhos, como a galinha reúne os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vocês não quiseram. Eis que a casa de vocês ficará deserta, pois eu lhes digo que vocês não me verão mais, até que digam: bendito é o que vem em nome do Senhor. E eu estava com essa palavra, irmãos de Deus, e veio a mensagem do irmão que me mandou lá de Florianópolis, com a palavra do pastor Bira, que fala em Zacarias capítulo 8, versículo 4. Veja só, irmãos, qual é a vontade de Deus? A vontade do Senhor é essa: Jerusalém, Jerusalém, como eu quis reunir vocês como a galinha junto os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vocês não o quisestes. Vocês rejeitaram. Então essa é a vontade do Senhor. O Senhor Deus quer ser o nosso Deus, mas muitas vezes nós, com as nossas atitudes, com a nossa conduta, com a nossa hipocrisia e religiosidade, nós rejeitamos ao Senhor. O que significa isso, irmãos? Essa figura é maravilhosa. Uma galinha que ajunta os seus pintinhos debaixo das asas. O Senhor quer nos proteger embaixo das suas asas, no calor da sua presença, no calor da sua proteção. E em Zacarias, filho de Baraquias, tem uma palavra muito legal. Diz assim, Zacarias capítulo 8, versículo 4. Mais uma vez, os velhinhos e as velhinhas com as suas bengalas na mão, vão se sentar nas praças de Jerusalém, e as praças ficarão cheias de meninos e meninas brincando. Isso pode parecer impossível aos que voltaram do cativeiro na Babilônia, mas não é impossível para mim, o Senhor Todo-Poderoso. Vou salvar o meu povo, eu os tirarei dos países do leste e do oeste, para onde foram levados como prisioneiros, e os trarei de volta para Jerusalém, onde ficarão morando. Eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. Os governarei com justiça e fidelidade. O Senhor Todo-Poderoso diz: portanto, tenham coragem. Aleluia, vocês que estão ouvindo hoje estas palavras já proferidas pelos profetas, quando foram lançados os alicerces do templo do Senhor dos Exércitos, fortaleçam as mãos para que o templo seja construído, pois até aquele tempo não havia dinheiro para pagar os trabalhadores, e os animais de carga não rendiam dinheiro para os seus donos. Haviam tantos inimigos que ninguém vivia seguro, pois eu fiz com que todos fossem inimigos uns dos outros, mas eu, o Senhor Todo-Poderoso, prometo que agora não vou tratar os que restam deste povo como fiz no passado. Eles semearão as suas terras em paz, as parreiras darão uvas, a terra dará boas colheitas, e cairá chuva do céu. Darei tudo isto aos que restaram do meu povo. Então, irmãos, isso aconteceu 500 anos antes de Cristo, um povo que voltou do cativeiro babilônico,
E eles voltaram a lançar os alicerces da casa do Senhor, para que a casa do Senhor fosse reconstruída. E quando eles chegaram, Israel, a nação, estava totalmente destruída. Eles estavam totalmente empobrecidos, não havia dinheiro para pagar os trabalhadores, não havia nada, era uma desolação só. Mas este homem, ele começa a profetizar aqui a palavra do Senhor, Zacarias, e ele diz assim: não fiquem preocupados com essa visão, pode parecer difícil para vocês, mas para mim não existem impossíveis, isso é maravilhoso, irmãos. Nós ainda teremos praças, aleluia, e os velhinhos estarão sentados nas praças com as suas bengalas, estarão andando pelas ruas, as crianças estarão enchendo e brincando nas praças. Quer dizer, um lugar bom para se envelhecer, seguro, abençoado, um lugar bom para se crescer, as crianças brincando, é isso que Deus quer fazer, e essa palavra é tão maravilhosa, irmãos. Ele diz assim no versículo 6, isso pode parecer impossível aos que voltaram do cativeiro na Babilônia, mas não é impossível para mim, o Senhor Todo-Poderoso, mesmo que isso pareça impossível para o remanescente desse povo naquela época, será impossível para mim? Declara o Senhor dos Exércitos. Para eles, irmãos, podia parecer, não tem como voltar a ser como era, mas para Deus, tudo é possível, vai acontecer, não vai ser como era antes, mas vai ser muito bom e abençoado, diz o Senhor, aleluia. Eugene Peterson, ele escreve na Bíblia a versão A Mensagem, que é uma paráfrase, Zacarias 8,6, ele escreve dessa maneira: será que o fato de retornarem apenas alguns sobreviventes para a reconstrução gerou problemas grandes demais? Eles tinham que reconstruir a cidade, eles tinham que reconstruir o templo, e Deus faz essa pergunta: mas há algo difícil demais para mim? E é interessante porque o Eugene Peterson, ele coloca um adendo aqui dizendo assim: não se eu puder dar as ordens, aleluia, amém, irmãos? Não se eu for o Senhor de vocês, não se vocês me ouvirem e me obedecerem, aleluia, eu os trarei de volta a Jerusalém, onde ficarão morando, eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus, e os governarei com justiça e fidelidade. Essa sempre foi a vontade do Senhor, porque Deus é amor. Então, Deus sempre tem essa esperança em relação ao seu povo. Quando eles voltaram do Egito, do cativeiro babilônico, totalmente quebrantados com as suas vidas, Deus olhou para eles: agora sim, agora eles se voltarão para mim, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Vocês percebem um relacionamento, irmãos? Eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo, eu serei o seu Deus, aleluia, eu me manifestarei a eles, abençoarei a vida deles, eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Mas isso acontecia sempre em partes, porque sempre há um remanescente fiel, mas a maioria é como fogo de palha, quando está apertado se voltavam para Deus. No aperto me buscarão, diz a palavra do Senhor, mas logo que as coisas alinhavam, esqueciam de Deus, se afastavam de Deus, voltavam para os seus pecados, viravam as costas para o Senhor, irmãos. Mas o Senhor quer ser o Senhor, o nosso Deus, e Ele quer fazer desta maneira nas nossas vidas. É o que diz Mateus 23:37, o texto que nós lemos. Quando Jesus olha para Jerusalém, Ele diz: Jerusalém, Jerusalém, você que mata os profetas e apedreja os que lhe forem enviados, quantas vezes eu quis reunir os seus filhos como a galinha reúne os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vocês não quiseram. Veja que tremendo, irmãos. Deus quer ser o nosso Deus. Zacarias capítulo 8, versículo 9, o texto continua dizendo assim: assim diz o Senhor dos Exércitos, portanto tenham coragem, vocês que estão ouvindo hoje estas palavras já proferidas pelos profetas, quando foram lançados os alicerces do templo do Senhor dos Exércitos, fortaleçam as mãos para que o templo seja construído. O templo aqui uma sombra, uma figura das coisas que viriam, demonstrando a presença de Deus no meio do povo, a presença de Deus com eles, o Emanuel, o Deus conosco. Irmãos,
o alicerce já foi lançado, e a palavra do Senhor diz no Novo Testamento em relação a nós, que Jesus é o fundamento sobre o qual os construtores edificam uma obra. Ainda há uma obra para nós edificarmos, e se nós priorizarmos o reino de Deus, priorizarmos a vontade do Senhor, a palavra do Senhor, Deus vai nos abençoar, irmãos. Deus será o Senhor, o nosso Deus, e isso é maravilhoso. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16 diz que toda a escritura é inspirada para o ensino, para a repreensão, para a correção e para instruir em justiça. Mas também em 1 Coríntios 14, 3 diz: mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. A função de uma mensagem espiritual é dar direção, corrigir, orientar, instruir, mas também dar esperança, dar vida. Deus é a própria vida, Jesus é a vida, e aqui Deus está falando com o seu povo: isso vai passar, os velhinhos vão voltar para as praças, aleluia, eu vou cuidar de vocês, as suas crianças crescerão felizes e seguras, diz o Senhor nessa palavra. Deus é maravilhoso, o Senhor Jesus, Ele é vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Irmãos, Deus ama a fartura, Deus ama a pujança de vida. Ele mesmo diz: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Quando Jesus multiplicou pães e alimentou 5.000 pessoas, sobraram 12 cestos cheios, porque Deus ama a vida, Deus ama a fartura, Deus ama ver a vida se proliferar, a vida prosperar, aleluia. Esta é a mensagem do Senhor, irmãos, e o desejo do meu coração é que essa mensagem te dê forças. Nós temos um Deus que é por nós, nós temos um Deus que ama a vida. Nesta vida, irmãos, é verdade, acontecem acidentes, acontecem coisas, acontecem doenças, acontecem pandemias, isso é parte desta vida. A palavra do Senhor diz que quando houve a queda, a morte entrou, a terra começou a produzir cardos, espinhos e abrolhos, entrou a morte física, entrou a morte espiritual, e entraram os problemas financeiros. O homem precisou trabalhar arduamente a partir dali, mas a vida continua e o Senhor nos abençoa. A palavra do Senhor nos revela isso, irmãos, que Ele veio para dar vida, e a vida sempre continua, e a mensagem de Deus nos dá força, a mensagem de Deus nos dá fé. Deus nos dá fé para nós superarmos todos os medos. Deus nos dá força para nós passarmos por tudo isso e vencermos. Filipenses capítulo 4, versículo 13 diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Em Gênesis capítulo 8, versículo 22, essa passagem foi dita por Noé, quando Noé, ele vem do dilúvio e ele desce da arca, ele fala esta palavra dizendo: enquanto a terra durar, não deixará de haver semente e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite, aleluia, as coisas continuarão. Enquanto houver mundo, não deixará de haver semente e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite, porque Deus é o Criador de todas as coisas e Ele nos ama. O que vem de Deus, irmãos, é bom. A vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Muitas coisas estão acontecendo na terra por consequências do afastamento do homem de Deus, dos pecados da humanidade, mas o que vem do Senhor é muito bom. Deus é maravilhoso. A palavra do Senhor revela isso, diz no Salmo 103, Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades, quem redime a tua vida da perdição e te coroa de graça e misericórdia, quem enche a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renove como a águia. Aleluia. Irmãos queridos, eu já posso imaginar as praças cheias de velhinhos e de crianças. Deus quer que você tenha força emocional, Deus quer que você viva bem mesmo nestes dias. Filipenses capítulo 4, versículo 11 diz: eu aprendi a viver bem em toda e qualquer circunstância. O apóstolo Paulo aqui está dizendo: eu já fui experimentado, tanto a ter fartura quanto a padecer necessidade.
Posso todas as coisas naquele que me fortalece, diz a palavra do Senhor. Que Deus possa te abençoar, que Deus abençoe esta fase, que Deus abençoe, talvez alguém esteja passando uma dificuldade financeira. Salmo 23 diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Uma oportunidade sempre vai surgir, uma porta sempre vai se abrir, algum convite, algum negócio sempre vai aparecer. Deus é bom, Deus sempre sustentou até aqui, irmãos, e Ele sempre vai sustentar. Deus que nos encha de fé, que o Senhor te encha de fé, não perca a esperança, não perca a fé, não se deixe inundar por pensamentos negativos, pelo contrário, tenha esperança. Deus é contigo, Deus nos ama, Deus nos perdoa, Deus não quer castigar ninguém, Deus não é assim, Deus é amor intrínseco, Deus é amor verdadeiro, Deus é amor transcendente. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. 1 João capítulo 14 diz: em Deus não existe ódio nenhum, irmãos, porque Deus é amor, está escrito na palavra do Senhor. 1 João capítulo 1:5, Deus é luz e nele não existe treva alguma. Em Deus não existe nada de ressentimento ou de ódio, nada. Deus é amor intenso, eterno. Deus ama a todos. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 4, Deus quer que todos se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Por isso em Mateus 23:37 nós lemos: Jerusalém, Jerusalém, você que mata os profetas e apedreja os que são enviados, quantas vezes eu quis reunir os seus filhos como a galinha reúne os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vocês não quiseram. Porque Deus deseja que todos conheçam a sua vontade, a sua palavra, sejam salvos e sejam abençoados pelo Senhor. Deus quer que você fique bem, Deus quer que nós venhamos superar tudo isso, que Deus te abençoe, que Deus te encha de esperança, em nome de Jesus, amém? Vamos nos pôr em pé, amada igreja.